Olá! Está no ar mais um programa Nossa Entidade. Hoje você vai conhecer o trabalho realizado pela Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, que leva o nome do atleta pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol em 2002 e que atende crianças e jovens, oferecendo atividades esportivas e também culturais. Para falar mais sobre este serviço, temos no estúdio a Cimeia Moraes, que é a diretora-geral da Fundação, o Márcio Luiz, coordenador do Polo de Sumaré, e também o William Silva dos Santos, que é o gestor de projetos da Fundação. Muito obrigada pela presença de todos vocês aqui na TV Alesp. Eu queria começar com a Cimeia, como é diretora-geral, contando um pouquinho sobre a fundação da Fundação. Como é que ela foi criada, pensada, a partir do quê? Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui participando de um programa tão especial como esse, onde a gente pode mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente sabe a importância que ele tem para a sociedade. E falando desse trabalho, eu quero começar falando como tudo, né? Iniciou. A Fundação Edmilson, ela nasceu logo depois que o Edmilson foi campeão do mundo em 2002. Quando ele voltou, ele virou para mim e falou: puxa, se eu preciso fazer alguma coisa para devolver algo para a sociedade, tudo de tão bom que está acontecendo na minha vida, eu gostaria de fazer algo. E aí a gente começou a conversar sobre essa importância de devolver algo para a comunidade, né? Da onde ele saiu. A fundação, ela está em Taquaritinga, porque é a cidade onde ele nasceu, e ela está na entrada do bairro onde ele cresceu. Inclusive, ela foi construída no terreno onde ele jogou as primeiras peladas de futebol. E aí a gente começou a conversar sobre isso e surgiu esse desejo de fazer um trabalho através do esporte. Como o esporte foi o divisor de águas na vida dele, né, a gente quis iniciar algo nesse sentido. Então, a Fundação Edmilson começou atendendo em Taquaritinga crianças de 6 a 14 anos, primeiramente, e o nosso objetivo realmente era tirar da rua aquelas crianças que não tinham um lugar para estar naquele momento onde a mãe está na roça, só tem um horário da escola e depois ela ficava abandonada, né, na rua. E o nosso objetivo, então, foi ali tirar essas crianças da rua e dar uma oportunidade para eles de sonhar, de ter uma perspectiva de vida, um futuro um pouquinho que tenha uma luz, né, no final do túnel. E é por isso que a Fundação Edmilson nasceu. E aí nós abordamos amigos no sentido, poxa, é um projeto social, a gente tem esse desejo, vamos fazer um jantar, vamos contar para todo mundo o que a gente quer fazer, e eu tenho certeza que os amigos vão apoiar e a gente vai construir. Mas, na verdade, não foi bem assim. A gente contou o sonho, mas o sonho era nosso, né? Então, nós decidimos de investimento próprio construir, né, dar o pontapé inicial, construímos a fundação e começamos a contratar a equipe e queríamos realmente transformar a vida das pessoas através desse projeto. E hoje ele já leva 13 anos, nós já estamos aí na fase da adolescência e super satisfeitos, porque nós temos enxergado que a Fundação tem realmente transformado vidas através do esporte, através da cultura, através de um bom ensinamento, através de uma pedagoga, de uma psicóloga, de uma assistente social. E agora, nessa fase que nós temos, a gente está aumentando o nosso atendimento através de parcerias e levando a Fundação Edmilson para mais locais. Que é por isso que o Márcio está aqui, o William, e a gente quer realmente transformar e deixar um legado através da nossa metodologia. Pelo pouco que você falou agora nesse comecinho de programa, já dá para sentir que é um projeto de muito amor, né? Tem muito significado. A cidade natal, sim, o bairro, o lugar onde ele jogou as primeiras bolas ali, né? Muito bacana isso. Eu queria agora que o Márcio contasse um pouquinho do trabalho que ele faz já em Sumaré, né? Já é uma outra unidade. Exato. Desse sonho. Já é um braço do sonho, né? É um braço do sonho. O Márcio já tem ali, já funcionava uma unidade ali que é o Projeto Vulcão, que também tem algumas oficinas que complementam a nossa. E aí nós nos conhecemos, surgiu esse comprometimento, né, de parceria, de um estar colaborando com o outro. E aí a Fundação se instalou ali junto com o Projeto Vulcão e hoje nós somos uma entidade só que tem transformado vidas e eu gostaria que ele falasse também. Por favor. É um prazer estar aqui com vocês. O Projeto Vulcão existe há 7 anos. A gente teve muita dificuldade na questão de documentação. Setor técnico, que é o setor do William, que
que nos ajudou muito. A gente começou com uma bola de futebol de salão, numa comunidade onde a violência imperava muito, e eu cresci nessa comunidade. Aos meus 17 anos eu perdi minha mãe e depois de um mês eu perdi meu pai. E eu comecei a ter um contato com as drogas. Foi quando um traficante deu ordem na comunidade para não vender droga para mim, porque não era interessante, porque eu era um menino de futuro e estava vivendo um desespero. E depois de um tempo eu percebi que aquela pessoa ela tinha um coração diferenciado, mas o que ela não teve foi oportunidade. E dentro disso começou a nascer no meu coração a vontade de colocar vidas e sonhos em erupção. Foi quando a gente iniciou locando uma quadra. Por isso o vulcão. Por isso o vulcão. E aí a gente locou uma quadra e aí começou a lotar de criançada, porque o bairro não tinha nada a priori. E aí a gente começou a executar o trabalho. Aí tinha os parceiros e totalmente voluntariado. Aí começamos com a dança de rua, depois conseguimos o jiu-jitsu, depois a gente colocou computação, aí a gente foi aumentando. E aí agora a gente está instalado num lugar que era uma Cracolândia, que a gente pegou na raça. E aí eu comecei a atormentar o Edmilson, porque eu tinha 3 referências de fundação, né, de projetos sociais. Casa do Zezinho, da Tia Dag, Instituto Neymar e a Fundação Edmilson. E comecei a pesquisar. E aí comecei a mandar mensagem para ele, porque o Edmilson curtiu uma foto nossa. Aí eu comecei a mandar direct para ele. Falei, ó, tem um projeto, vem visitar. E ele, até um dia que ele respondeu. E aí falou, Márcio, eu não vou prometer em te ajudar, mas eu quero ir conhecer e tal. E aí não vinha, e eu ficava, Edmilson, pô, vem aqui, a gente tá precisando de ajuda e tal. E de fato a nossa ajuda era organizar, porque a gente começou de cima para baixo. Porque é uma burocracia muito forte, tem que entender. E a minha ideia, e a minha parte não, é ir pra rua, pegar a meninada e começar. E aí foi quando o Edmilson veio conhecer o projeto, e aí nós firmamos uma aliança, né, que para mim foi algo muito importante. Eu agradeço muito a Deus, a CIMEA, Edmilson e toda a equipe. E graças a Deus hoje a gente já está aí caminhando para o nosso primeiro incentivado aí para 2019 a gente fazer um trabalho com mais excelência. O que é fazer um trabalho com mais excelência? Com mais excelência é quando você tem os recursos, né, financeiros, porque o incentivado ele te dá essa condição de você conseguir honrar, porque assim, ó, o voluntário ele trabalha com amor, mas assim, chega o dia que ele fala, ó, eu trabalho com amor, mas hoje eu não vou. Agora você contratando um funcionário, você conseguindo ter o material, e assim, também, não que a gente não vá pedir, porque sempre há necessidade, mas muda um pouco o cenário, tá? O combustível, o amor, ele é o mesmo, mas a gente começa a se equipar muito mais para essa efetividade, porque assim, ó, eu não sou formado em educação física, então eu vou ter um professor de educação física para poder passar de fato uma aula que as crianças necessitam. Então é isso. É que é difícil poder contar, né? O voluntariado, as pessoas, elas têm disponibilidade, tem muita gente que ama, quer fazer, mas também tem limitação, né? As pessoas precisam ter o seu recurso, né? É difícil você conseguir trazer uma pessoa que não precise do seu retorno financeiro para dedicar 100% para o projeto social. Então, eu acho que o voluntariado, ele é um complemento para o projeto social, para o terceiro setor. Eu acho que o voluntariado é um complemento, mas você precisa ter essa estrutura. Reforço, assim, um né? reforço. Tem que ter esse orçamento para poder investir em equipe, para poder realmente entregar um trabalho de qualidade, porque nós somos uma empresa do terceiro setor, então a empresa do segundo setor, ela entrega o produto, né? Sempre tem um produto final para entregar, e o nosso produto é entregar um bom cidadão, uma pessoa que tenha vontade de contribuir para o seu país, para o seu entorno. E para a gente conseguir fazer essa entrega, nós precisamos investir em profissionais qualificados. E aí entra no que o Márcio falou. Então, aí precisa desses tipos de apoio, que hoje é um percentual da Fundação Edmilson, a gente dedica para isso, que é o projeto incentivado, como ele disse. Por isso que nós temos aqui o William, que é o nosso técnico
ele que faz toda essa parte de escrever o projeto, e nós como equipe vamos nas empresas captar esse projeto, contamos com colaboradores de captação também, e esse é um setor muito importante dentro da Fundação Edmilson, que a gente tem trabalhado muito e queremos encontrar essas empresas também que queiram aportar dentro dos nossos projetos. Queria que o William, então, trouxesse um pouquinho do trabalho dele dentro da Fundação. Sim, agradeço, obrigado pelo convite também, né? Agradeço também as palavras da Cimeia e do Márcio. A minha área é uma área extremamente técnica mesmo, né? Então, eu fui aluno de projeto social, né? E tenho uma experiência também na formação e aprendi muito na construção de projetos sociais, organizações do terceiro setor, e me apaixonei pela área burocrática disso tudo, né? Porque assim, nós temos a parte de produção, que é a parte mais gostosa, que é estar com as crianças, né? De realizar o trabalho. E eu sou do backstage, né? Eu sou ali a parte mais burocrata do sistema. Então, o meu trabalho é justamente elaborar projetos, elaborar metodologias, e são essas metodologias e esses projetos inscritos que dão a base para que os professores, profissionais atuem no contato direto com as crianças e adolescentes que são atendidos pelos projetos, né? Então, no caso da Fundação Edmilson, eu tenho o papel não só de cuidar dos processos metodológicos, mas também dos projetos incentivados. São aquelas legislações que hoje o Estado ele renuncia, né, tanto a União quanto o Estado, ele renuncia parte do imposto de renda ou do ICMS devido para apoiar, né, projetos da área de esportes e cultura. Então, isso tudo ele leva... você tem que ter um conhecimento técnico tanto de legislação e também da construção e elaboração disso tudo, né, para que possa ser aprovado, porque ele é muito rigoroso o processo de seleção e aprovação desses projetos, para que depois ele possa ser captado. Né? Você falou que eles têm a parte legal e, de repente, subentende-se que essa burocracia toda seja a parte chata, né? Sim. Mas é preciso saber, ter conhecimento e, principalmente, estar sempre se atualizando, não é isso? Está sempre estudando, está sempre por dentro, né, de todas as mudanças, enfim. Sempre, sempre. Assim, o estudo, ele é sempre, né? Porque, justamente, essa parte é a parte que não aparece dentro dos projetos, né? Ela é a parte que dá sustentação. Todo o ponto de vista legal, então... Toda, né, a área de recursos humanos, a área de planejamento, nós tivemos hoje reunião já fazendo planejamento para 2019, então tudo aquilo que é realizado, executado no ano subsequente, ele é planejado um ano antes, quais são os custos, quais são as necessidades reais, o que se projeta para futuro, né, você faz uma projeção de futuro, porque isso é importante. O terceiro setor, ele precisa, hoje com o novo marco regulatório do terceiro setor, ele obriga as organizações a se profissionalizar. Não há mais espaço para aquela organização que era assistencialista, em que sai com uma canequinha e fica pedindo, né, apoio das pessoas, né? Hoje a organização ela tem que ter sim uma equipe técnica bem estruturada, ela tem que ter uma equipe administrativa muito sólida, consolidada e que conheça também os processos, porque às vezes as pessoas falam assim, mas tem ONG, né, chamam de ONG, e é fácil tirar dinheiro do governo. Não é, tá? Não é fácil você aprovar um projeto e você receber recursos do Estado. Mais difícil ainda dos recursos públicos é você ter que administrar, né, os recursos públicos e prestar contas daquilo que você realizou. Então isso é muito sério, né? Parece que não, mas é uma seriedade muito grande. E isso, essa credibilidade que a Fundação tem de 13 anos, né, justamente vem disso, dessa preocupação dos instituidores, da Cimeia e o Edmilson, em ter uma equipe técnica de qualidade, competente e que realmente é preocupado com todos esses processos administrativos, legais, né, jurídicos, contábeis. Então isso é uma preocupação extremamente grande da Fundação. Por quê? Porque na verdade você tem o nome de um pentacampeão mundial, você tem empresas e parceiros que confiam no trabalho e que investem nesse trabalho, seja um aporte mínimo que seja, mas com certeza a instituição ela não pode deixar de fazer o melhor para que também possa valorizar essas pessoas que confiam no trabalho da Fundação. E como a Cimeia disse, é uma empresa que tem que entregar o melhor, né? Nesse caso, cidadãos melhores, né? Eu queria que a gente mostrasse para o telespectador um vídeo de vocês que mostram um pouquinho do trabalho da Fundação. Meu nome é Edmilson José Gomes de Moraes, nasci em Taquaritinga, no interior de São Paulo, e um dia eu tive um sonho.
Esse é um sonho que se tornou realidade aqui, é onde tudo começou da minha vida. Aí quando eu tinha 10 anos, eu vim aqui jogar bola, até 11 anos, 12 anos. Aí eu deitava no campo, perguntava comigo mesmo o que eu ia ser na minha vida. Se não é aí, não vou fazer, porque aí tinha uma identidade. Começou quando, em 2002, a gente foi campeão do mundo, eu voltei para a cidade e eu queria fazer algum trabalho social. E a fundação não é uma escola de futebol, a fundação é inclusão social. Então, antes de você ser um atleta de futebol, você tem que ser um homem. Antes de você ser um advogado, uma jornalista, você tem que ser uma mulher. Vila São Sebastião é um bairro tido como carente, até mesmo um bairro muito violento, com tráfico de drogas, com marginalidade. Crianças que passam necessidades de alimento, crianças que muitas vezes não moram com os pais, muitas crianças têm ou o pai ou a mãe que estão presos. Nós tentamos buscar realmente aqueles que vivem em risco. Eles vêm à fundação com autoestima muito baixa, eles não acreditam no seu potencial, não acreditam na sua beleza, eles se acham feios, se acham menosprezados. Uma delas nós fizemos o dia do hot dog e uma das crianças comeu e guardou outro. E aí um dos nossos educadores chegou nele e falou: você não vai comer o seu lanchinho? Ele: não, tia, eu não vou comer porque eu sei que minha mãe não tem nada em casa para comer. E eu prefiro levar isso para minha mãe. Meu filho sempre precisa de alguma coisa. E nós não temos condições, sabe? Não é fácil. Eu sei que nós vamos ter a nossa casa, nós vamos ser felizes, né? Nós educamos também os pais, temos um trabalho social e psicológico com os pais, porque não adianta a criança estar aqui durante todo o dia e chega em casa, o pai não tem uma educação, não tem um acompanhamento. É difícil porque para educar custa 1 e para corrigir custa 4. Eu não tenho, assim, escolha, né? Eles que escolham, não, mas eu queria o melhor para eles. Lá eu sinto como se fosse uma família para mim, a fundação. Faz parte da minha família. Visitar uma família e a mãe olhar para você e falar: olha, eu te agradeço porque se não fosse a fundação, talvez eu não teria hoje essa família estruturada. Se eu não tivesse a fundação, se eu não tivesse a oportunidade de levar meus filhos na fundação, talvez eles estivessem já envolvidos no mundo das drogas, no mundo do roubo. No judô, aprendi a lutar defesa pessoal, tipo, uou! Eu imagino como eu vou ser quando eu crescer, como eu vou me tornar, sabe, a pessoa, assim, como eu vou querer ser, qualquer coisa, assim, que me ajude e ajude as outras pessoas também. Fundação Edmilson é meu castelo, eu me tornei uma princesa. Me sinto livre. Como se nada pudesse me segurar para dançar, só se a música parar. Aheshu kituga wa nalateru, kanki darelo kanai nebutsu a. E não há nada para poder me explicar como é grande o meu amor por você. O nosso trabalho aqui de fazer com que eles acreditem no potencial deles, no intelecto e principalmente no futuro. A fundação ela oferece uma base para que o próprio ser humano seja o percussor da sua história. Pensar nas famílias da fundação é pensar que nós estamos levando para essas famílias uma oportunidade de sonhar grande. Através de uma educação bem feita, você pode transformar uma cidade, um país. Vamos dizer que Taquaritinga é uma responsabilidade que eu tenho, né? Eu sempre pensei grande. A minha ideia é que esse método de ensino, de educação, de inclusão social, se expanda ao mundo inteiro, ou possível só no Brasil, eu não sei. Como é grande o meu amor por você.
O final, eles disseram, eu tenho um sonho, e você? É. Bom, eles são frutos de um sonho, né, Siméia? Queria que você me contasse um pouquinho, na gravação, né, no filme, o Edmilson tá lá, tá junto com a molecada, tá conversando. Como é que vocês veem isso, assim? Ele vai, porque para a criança isso é muito importante, né, esse reconhecimento. Olha, ele chegou lá, eu também posso, de repente, mexe com a autoestima, né? Com certeza. O Edmilson sempre fala, e eu também, é o que eu gosto, é estar em campo, né? Estar ali com a criançada, sentar com eles. Sempre que ele vai, às vezes eu coloco várias reuniões, né? Porque a gente tem uma agenda de frequência na fundação. Mas aí precisamos, aquela parte chata, né, que o William falou, a gente precisa se reunir, conversar, e eu encho a agenda, ele, não, pelo amor de Deus, deixa a minha agenda livre, eu quero ir para o campo, eu quero jogar bola com a molecada, eu quero conversar com eles, e é notório, assim, o impacto que ele causa na vida dessa molecada, porque eles realmente enxergam ele como referência, né? Então, o Edmilson, ele saiu dali, ele saiu daquela comunidade, ele era também um catador de laranja, porque ele começou aí na roça com o pai dele, e ele teve uma oportunidade, junto com o esforço dele, chegou e conquistou o que conquistou. Então, quando ele transmite isso para a criançada, de verdade, a gente enxerga o retorno que eles trazem. O primeiro ano da fundação, nós fizemos um levantamento, uma pesquisa, o que você queria ser, né? Uma das perguntas que tínhamos para as crianças era essa, o que você gostaria de ser? A maioria delas colocaram que queria ser jogador de futebol, porque a referência deles era que o jogador de futebol é onde conseguia ter o êxito na vida. E a segunda opção era traficante. Então, foram as duas profissões, né, que entraram aí mais na votadas, frente. Mais votada. Ou era um ou era o outro. O restante era irrelevante, né? E depois, com o passar dos anos, hoje, quando a gente repete essas avaliações, aparece lá pedagogo, professor, assistente social, psicólogo. Então, tudo aquilo que eles enxergam como referência começou a surgir, porque eles veem que não é só aquilo que consegue o teu êxito, né? Então, a gente usa muito o Edmilson, né, como essa ferramenta de motivação para a criançada, porque realmente causa essa diferença para eles. Nós fazemos, por exemplo, o aluno nota 10, né? A gente sempre leva e dá uma premiação para aquele aluno. Não que ele foi nota 10 só porque ele teve boas notas, ele precisa ter boas notas para ser aluno nota 10. Não, porque a gente sabe que cada pessoa tem a sua limitação. A gente avalia o comportamento, o interesse, tem uma avaliação geral com essas crianças para poder dar essa premiação. E há 2 anos nós levamos essas 10 crianças, né, o top 10 para São Paulo. A gente conversou internamente e surgiu essa vontade de levar eles para passarem um final de semana em São Paulo e na nossa casa, na casa do Edmilson, né, para ter aquele contato com ele, aquela experiência. A princípio eu fiquei um pouco com medo, que eu falei, poxa, mas de repente você vai tirar aquela criança daquele mundo dela e levar para um mundo muito diferente da realidade? Será que isso não vai causar um trauma? Por que ele consegue? Porque eu tenho talvez uma revolta? Então, antes de tomar essa decisão, a gente conversou nesse sentido. Será? Nos reunimos com a psicóloga, ela, não, eu acho que dá, a gente faz um trabalho de preparação para eles irem. E foi feito esse trabalho, as crianças foram, e foi assim uma experiência fantástica, porque realmente eles voltaram motivados, não com aquela revolta. Obviamente que entra naquilo, graças a Deus a gente se prepara para ter uma equipe boa, então através da psicóloga, fizemos a preparação emocional daquelas crianças. Então, tudo aquilo que eles viram em São Paulo foi só motivador para que eles pudessem ter essa vontade de continuar a estudar ou fazer o seu esporte, as suas atividades, para alcançar o seu objetivo igual o Edmilson alcançou. Então, a gente tem essa convicção que a experiência de vida, e cada vez que ele está em campo com a criançada, que ele conta o seu testemunho de vida, isso daí transforma a vida das crianças. E também você não pode ser só com as palavras, né? Tem que ser com a vida, com o seu testemunho pessoal, né? E a gente
preza muito nesse sentido, tanto nós como instituidores, mas também a nossa equipe, né, para que todos eles tenham esse comportamento, para que as crianças se espelham e realmente queiram conquistar através das oportunidades que a Fundação Edmilson dá para eles. A gente continua conversando daqui a pouquinho. O programa Nossa Entidade vai agora para um rápido intervalo, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Nossa Entidade, que hoje traz o trabalho oferecido gratuitamente a crianças e jovens pela Fundação Edmilson José Gomes de Moraes, que leva o nome do atleta pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira de Futebol em 2002. No estúdio, Cimeia Moraes, que é diretora-geral da Fundação, Márcio Luiz, coordenador do Polo de Sumaré, e também o William Silva dos Santos, que é o gestor de projetos da Fundação. No bloco anterior, a Cimeia estava falando um pouquinho da referência, né, do Edmilson para essas crianças, né, para eles acreditarem no futuro, na transformação, enfim. Eu queria que o Márcio falasse um pouquinho para a gente sobre essa questão da autoestima, da referência e também do testemunho. Você também é testemunho, né? Você também dá o seu testemunho, né? Você foi resgatado junto com as pessoas que você resgatou, né? Exatamente. Um dia me perguntaram se eu me considerava uma referência para a comunidade. Eu fiquei assim, eu costumo dizer assim, que a minha grande referência é Cristo. Longe da questão religiosa, mas assim, eu vejo ele como uma grande referência. O Edmilson também é uma referência para mim, porque foi um cara que saiu de dentro de uma comunidade e venceu. Então hoje, para nós, é necessário a gente ser essa referência, porque a gente vive no mundo atual, o pai e a mãe ficam muito ausentes. E essa criançada, qual que é a referência que se tem hoje? Às vezes é só o celular, que é o relacionamento, e às vezes é a comunidade que está ali, o tráfico, a droga, e a meninada está no tráfico muito cedo hoje. Então, é necessário a gente ser essa referência. E a gente trabalha na base do amor. E é o amor incondicional, mas o amor também que leva a dizer não. Então, eu estava conversando essa semana com os educadores, as pessoas mais importantes para mim foram as pessoas que disseram não para mim. E que hoje eu entendo, com 40 anos, eu entendo que assim, esses nãos me livraram de muitas coisas negativas, principalmente do meu pai e da minha mãe. Que hoje eu entendo e digo para os meninos, olha, eu estou dizendo não, e a gente trabalha muito com disciplina. Estou dizendo não para vocês vão ficar com raiva. Mas quando vocês tiverem uma certa idade, vocês vão entender que isso é muito importante. Então essa referência, a falta de abraço, a falta de relacionamento, é a necessidade maior que eles chegam. Então, para tu ter ideia, tem um menino que toda vez que chega um educador, ele simula uma dor, alguma coisa para que ele tenha o toque, para que ele receba o abraço. E eu já falo para o educador, aquele aluno ali, ele vai cair, ele vai virar a bola do zóio, mas fica tranquilo que é para você dar um abraço. E é o que acontece. Então falta muito essa parte afetiva, muito assim. William, eu queria que você falasse um pouquinho como gestor de projetos, onde está a Fundação, ela não está só em Taquaritinga e Sumaré, né? Queria que você contasse isso pra gente e como administrar, fazer projetos, gerir tudo isso em tantos lugares distintos. Sim, bom, isso ele parte da metodologia, né? Bem fundamentada. Isso que o Márcio está falando é muito interessante. Tá? Então, a metodologia da Fundação, ela contempla isso, né? Ele parece um trabalho solto, mas não é. Então eu vou dar um exemplo. Então, a criança que entra com 5 anos de idade, tá? Todo professor ou educador ela tem que sair com uma certa habilidade. Se ela entra com 6 e sai com 10, ela tem que entrar com 6 com aquelas habilidades e ela vai sair com 10 com outras habilidades. Então isso é um processo construtivo. E aí, essa questão de valorizar a resiliência da criança, ela é importante, né? Então isso vem dos estudos até da psicologia, né? A resiliência. Só para dar um exemplo mesmo, para poder fechar essa questão que o Márcio indicou, assim, por exemplo, na época do Holocausto, né, os judeus sofreram muita violência, né? Quantos judeus vocês têm experiência que eles reproduziram a própria violência que eles receberam? Nenhum, né? Por quê? Porque justamente a criança, o adolescente, ela tem isso dentro de si. Então, quando você constrói uma metodologia
em que ela valoriza os fatores de proteção. Então, quem são os fatores de proteção? O Edmilson, os educadores, né? Aquelas referências que estão atuando na fundação, inclusive os próprios, a equipe técnica mesmo, por exemplo, a funcionária da cozinha, mesmo a atendente, todos eles são educadores, né? Então, a metodologia ela contempla isso. E isso ele é replicado em todos os outros polos, né? Porque o processo educativo ele ocorre tanto na sede quanto nesses polos. Então, nós temos dois tipos de processo metodológico. O processo pedagógico, que existe um documento com mais de 30 páginas, que justamente determina quais são as áreas de atuação de cada professor, e o professor vai aplicar sua didática, levando como referência e olhando para aquela criança com um olhar aberto, franco e também de uma forma afetiva. Não é apenas você chegar lá e aplicar uma aula de futebol, uma aula de basquete ou uma aula de voleibol. Então, primeiro é o contato humano e humanizado. Então, primeiro é esse carinho, essa afetividade que você precisa transpor, e todas as atividades elas são ferramentas para que o professor consiga desenvolver o processo afetivo. Então, quando a criança ela tem afetividade, né, ela consegue se interligar afetivamente tanto aquilo que ela gosta, que é a ferramenta esporte ou cultura, e no papel do professor conseguir servir como um fator de proteção para aquela criança, ser um modelo para ela, o resultado ele é muito maior. Então, este documento, essa forma de se construir a metodologia, nós levamos praticamente de 2 a 3 anos só construindo a metodologia e com a experiência, e também a questão do critério administrativo, né? Porque realmente sim, como a Simeia falou, tudo isso ele tem um custo, né? Então, uma equipe técnica de excelência, você tem os materiais adequados, você conseguir fazer com que os jovens também se sintam autoeficazes, né? Que nós falamos o seguinte: você tem a autoestima, que é a pessoa olhar para si, mas você também tem a autoeficácia, eu ser capaz de, né? Então, desenvolver também a autoeficácia, ela fala o seguinte: não, eu sou capaz de jogar bola, eu sou capaz de dançar, eu sou capaz de ganhar uma medalha de karatê. Então, isso aumenta a capacidade dela, né? Isso traz autoconfiança, e ela também se sente mais propensa a conseguir construir o futuro dela, né? Construir um projeto de vida de uma forma mais clara, né? Sempre tendo a atenção da Fundação. A Fundação ela também acompanha esse jovem desde o início que ele está até a profissionalização. Então, depois que ele sai da entidade, a Fundação também acompanha. Então, hoje nós acompanhamos se o adolescente ele está empregado, se o adolescente ele entrou numa faculdade, entrou num curso técnico, então, e onde ele está depois disso. Geralmente eles voltam. Então, realmente assim, atrás desses educadores, né, e desses profissionais que são diretamente envolvidos com a ação pedagógica, né, existe toda uma construção de planejamento administrativo e pedagógico que dá sustentabilidade com relação a isso em todos os outros núcleos, tanto na sede. São quantos núcleos? E onde eles estão? Tem até fora do Brasil, né? Temos. Bom, nós estamos em Taquaritinga, né, que é a sede. Depois nós fomos para Sumaré. Agora a gente também tem na Zona Sul de São Paulo, na Vila Rubi. Nós temos Carapicuíba, que é um projeto bem legal, porque está dentro de um shopping, o Shopping Carapicuíba, que está no entorno de uma comunidade enorme, e a gente está com um polo ali. E um dos nossos também agora desafio do momento, que é o Sertão, que é em Piauí. Nós conhecemos o ano passado e nos apaixonamos por lá e pela necessidade. Então, a gente, em 2019, vamos entrar com mais força em Piauí. E no exterior a gente tem polo, porém nós utilizamos os polos do exterior, mas como uma força de captação de recursos. A gente não consegue sobreviver apenas com os recursos aqui do Brasil. Então, graças à oportunidade que nós temos de estar fora também, a gente tem hoje a fundação constituída no Japão e na Espanha, e também nos Estados Unidos. Mas aí a gente utiliza para mostrar o nosso trabalho e trazer mais parceiros para que a gente possa conseguir ter essas ampliações que nós estamos
alcançando. Então, como é que a Fundação sobrevive, né? Tem convênios com o poder público, tem parceiros de empresas jurídicas, como é que funciona? Nós sobrevivemos de doações, né? Seja de governo, nós temos os projetos incentivados, nós temos as parcerias com a prefeitura em si. Porém, quanto por cento do nosso orçamento? Uns 40%, né? 40% do orçamento vem dessas fontes e os outros 60% são de patrocínios através das empresas privadas e também doadores pessoas físicas. Então, a gente faz eventos, nós temos através de eventos, temos também os nossos sócios semeadores, que são as pessoas físicas que abraçam, né, esse projeto. A gente tem muito compromisso, porque a maioria dos nossos doadores são pessoas que conhecem o Edmilson, conhecem a mim, conhecem o projeto e a seriedade dele. Então, por isso que a gente tem um olhar muito forte nessa questão de prestação de contas. E a gente, essa questão de investir em equipe especializada nisso, é exatamente para dar essa transparência para o nosso patrocinador, para o nosso parceiro. Então, a Fundação Edmilson tem alcançado esse crescimento por conta da sua transparência. Eu queria que a gente falasse um pouquinho também, como o William trouxe, a criança entrou com 5 anos. Com quantos anos essa criança e esse adolescente pode entrar, né, na fundação? Se existe um processo seletivo, acredito que na cidade todo mundo, as crianças querem, mas assim, como é que funciona? Quantos são inseridos por ano, né? Quantos já passaram, né, por lá? Para 2019, nós vamos atender 1.100 crianças. Dividido nos polos, tá? A criança, ela entra com 5 anos e ela pode ficar até os 17 dentro do programa. A partir daí, é aquilo que o William disse, nós encaminhamos para a universidade. A Fundação se preocupa em buscar parceria com universidades para dar oportunidade para o jovem ou um curso profissionalizante. Então, a gente sempre está à busca desses tipos de parceiros, né, que possam nos ajudar a dar uma continuidade e poder entregar esse adolescente para o mercado de trabalho. Então, a gente tem dos 5 aos 17, porém, no pós, a gente dá esse tipo de assistência que foi citado através do William. E dos 5 aos 17, essas crianças, esses adolescentes passam por atividades culturais e também esportivas, né? Sim. Quais são elas? E assim, as atividades são oferecidas no contraturno escolar, né? Sim. Mas o aluno, a pessoa, o adolescente ali, ele pode escolher 2, por exemplo? Quantas atividades? Depende. No polo, vamos falar do polo Taquaritinga, que é o contraturno, né? A criança... Tínhamos muita procura, né? Temos ainda por conta do futebol, porque acham que ali é o futebol, que o Edmilson vai levar aquela criança, né, para o futebol profissional. Mas tanto é que o nosso esporte hoje, né, 2018, o nosso esporte que mais destacou foi o karatê. O karatê, nós temos uma medalhista que ela foi agora para a Bélgica, participou de um campeonato, trouxe uma medalha. Então, assim, o êxito desse ano foi o karatê e não o futebol. Então, a gente tem muita procura de crianças que não se enquadra dentro dos requisitos para acessar a Fundação Edmilson por esse motivo. Então, a criança vem, ela faz uma ficha, nós fazemos visita no lar para ver se todas aquelas informações estão corretas, porque a gente busca e a gente quer atingir os mais necessitados mesmo, os que estão vivendo em risco social. Então, são essas as crianças que conseguem entrar dentro da Fundação Edmilson. Tem diversas atividades, elas vão passando por todas as atividades. No polo de Taquaritinga é assim que funciona. Ela tem que passar por todas as oficinas. Porém, já em Sumaré, a criança ela pode optar. Na Vila Rubi também ela ainda está, porque ela está ainda passando como oficinas. Então, ela vai escolher a oficina que ela quer participar. Então, tudo depende também do recurso que a gente tem de poder manter o educador aquela carga horária necessária. Mas quando a criança opta também pela oficina, a gente consegue um resultado melhor naquele sentido, porque ela está de fato fazendo só as oficinas que ela gosta.
Então a gente também, na nossa metodologia, a gente estava até conversando hoje de manhã quanto a essa questão, né? Se realmente vale a pena que a criança passe por todas as oficinas, se ela não tem interesse pela oficina X, por exemplo. Então é uma questão que a gente está em processo também de estudo para ver se a gente mantém obrigatoriamente passando por todas ou, de fato, optando pelas que mais gostam. A família. Você falou já aqui várias vezes sobre as visitas, né, nos lares, a preferência, né, claro, para essas famílias que estão em situação de risco. Essas famílias também são acompanhadas pela Fundação de alguma forma? É feito algum trabalho, né, com elas? Sim, total, porque se você não trouxer a família contigo, você não vai conseguir o resultado que nós gostaríamos, né? Então, nós como fundação, como instituição, a gente traz a família, nós queremos que a família participe, tanto é que em Taquaritinga a gente tem uma dança noturna que é para os pais, então a gente tenta trazer eles de diversas formas, através de encontro com a psicóloga, a cada 15 dias ou uma vez por mês, dependendo da necessidade que as mães mesmo traz para dentro da fundação. Aí a gente vai abordando temas para estar conversando com eles e estar trazendo eles para dentro da fundação, porque se você tem ali o convívio com a família também, a coordenadora, o educador, se ele tem esse encontro com a família, ele consegue atingir a criança de uma forma mais assertiva, né? Então, e também, por outro lado, a gente solicita que a família mantenha algumas rotinas de comportamento com a criança para que ela possa, para que se fale a mesma língua, né? Então, se você traz a família para perto, o resultado é melhor. Até me perdoa, mas assim, até porque na comunidade não se tem muita opção. O que se tem é bar e igreja. Então, assim, a mulher, ela cresceu na escola praticando esporte, só que chegou um momento que ela engravidou. E aí o homem não, o homem ele tem a opção ainda de jogar bola na quadra, a mulher ela não tem. E aí o machismo cultural acaba deixando a mulher em casa sem fazer nada e isso vai bloqueando o sonho. Por isso é importante também o recurso, porque se a gente tem mais recursos, em Sumaré a gente tem o funcional, toda terça e quinta a mãe deixa o filho no jiu-jitsu e vai para a quadra fazer um treino funcional. Então, assim, o que a gente necessita? De um professor de educação física, a gente precisa de mais recursos, porque tem como executar, mas falta o apoio, o olhar, porque assim, aquela pessoa tem um sonho dentro dela, que foi podada. Então, ela abriu mão de tudo pelo filho, então ela tá ali colocando, mas assim, se a gente não se comunicar, o trabalho não avança. A gente viu no vídeo, em um dos depoimentos, a mulher falando, eu queria fazer por ele, mas eu não posso, então a fundação está fazendo. E aqui a gente está indo mais além, né? Além da fundação estar fazendo pelo filho, também está fazendo por ela. Por que não, né? Ela também está ali, existe essa demanda, né? Exato. Exato, porque assim, como a Cimeia falou, se a gente não tiver esse olhar e não se aproximar, o nosso trabalho é em vão. Porque a criança ela chega com uma linguagem dentro de casa e o pai e a mãe... então, assim, a gente ainda é muito fatiado. E existem algumas aplicações culturais no Brasil que precisam ser mudadas. Uma delas o brasileiro não gosta de ler. E aí eu pergunto, o quanto a gente já leu no WhatsApp e já leu no Facebook? Não daria para ler vários livros? É que, na verdade, não é aplicado, não é apresentado, né? Como a gente falou, incentivado. Então, isso não é... Porque não é colocar um livro lá de 500 páginas para ler. Então, assim, a gente precisa... A gente tem a forma de se trabalhar tecnicamente, mas falta recursos. Que nem eu tinha as empresas querendo apoiar, mas eu não tinha a parte documental. Então, foi quando a fundação veio e agora a gente está tentando aplicar e levar. E muitas vezes também chegam projetos incentivados prontos, que isso é um perigo. Por quê? Porque a comunidade ela tem uma necessidade, a gente faz uma leitura dentro da comunidade. É violência doméstica, é droga, é crime, é alcoolismo. Então a gente tem uma necessidade prioritária. Então eu acho que tanto as empresas, tanto o setor público deveria mapear antes de... não que seja ruim, mas vamos colocar um teatro. Colocou o teatro, mas e aí depois? A violência vai continuar?
Então a gente precisa primeiro ter uma leitura Não da dá para ter uma receita pronta, né? Que vai servir a todo mundo, né? Principalmente porque vocês trabalham com o ser humano, né? Exatamente. Falando dessa questão da família, né, de trazer, a gente tem um olhar assim, se preocupa tanto com eles, que agora, todo final de ano a gente faz a festa, mas a gente não faz a festa para as crianças apenas, nós fazemos para a família. Então, sabe o que é você ver ali a família, a mãe que preparou o vestido, que ela não tinha de onde tirar o dinheiro, mas foi ali, buscou a melhor roupa. Então, a gente tem buscado a levar esse tipo de vivências e de momentos para eles. Então, a gente programa o evento do ano, então elas vão toda produzida, bonitinha, e se diverte, junta a família toda ali e fica marcado para ela durante o ano todo. Então isso traz o retorno que a gente quer para eles. Porque então, o Natal dela talvez não vai ser tão belo quanto o que a Fundação está oferecendo. O carro-chefe são atividades esportivas, culturais para crianças e adolescentes, mas como a gente viu no vídeo, uma criança escondeu ali um hot dog para levar para a mãe porque não tinha comida. Essa mãe pegou as últimas economias para fazer um vestido. Não tem como separar, né? Não tem. Tem que caminhar junto, e a gente, como fundação, a gente quer proporcionar para eles aquilo que eles não têm, como o Márcio falou, eles não vão ter, talvez, em casa essa festa, esse final de ano, então a fundação leva para eles se sentirem como família, né? Quando a mãe, o filho fala que a fundação é como se fosse a família, isso é o que nós queremos, né? E a fundação, ela quer deixar um legado que realmente transforma e como a família, porque a base da vida, a base da sociedade é a família. Infelizmente, hoje em dia se perde muito o valor da família, né? Infelizmente, hoje os casamentos não duram tanto, as famílias estão se destruindo e aí acaba realmente criando essa falta de estrutura na vida da criança, do adolescente e se perde mesmo. Então, a Fundação, ela quer implementar isso, o princípio da família, a importância da família, então a gente traz eles para perto como família e ter momentos de vivências assim que fica marcado para o ano todo. E aí, fazendo isso com eles agora em dezembro, a gente tem eles o ano todo conosco. Queria que o William falasse um pouquinho agora. O Márcio trouxe a questão do atendimento, né? As mães ali que fazem funcional, da dificuldade de esticar um pouco mais o braço, né? William, como que estica o braço? Esse é o momento para, de repente, você pedir ajuda aí para as empresas, né? Como é que faz essa receita render mais? Sim. Bom, nós temos vários projetos incentivados hoje aprovados tanto pelo Ministério do Esporte, quanto o Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Secretaria de Estado do Esporte, né? Então, as empresas que têm o seu que tem a sua estrutura administrativa com base no imposto de renda, ele pode apoiar, né, até 1% do imposto devido para projetos esportivos e até 3% para projetos culturais, tá? Isso com base no imposto de renda. E também as empresas que são tributadas do ICMS também podem apoiar os projetos incentivados da Fundação Edmilson, né? Então é só entrar em contato com a área técnica da As informações estão no site? Estão no site, isso, www.fundaçãoedmilson.org.br. Está na tela. Isso, e é só entrar em contato que no nosso departamento comercial vai entrar em contato e qualquer dúvida, né, a gente está para poder dar o suporte, né? Porque assim, o processo ele é bem fácil, às vezes as pessoas têm medo em ajudar, falam assim, é imposto de renda, poxa vida, o leão vai me, né? E não, e pelo contrário, tá? Então isso nós ouvimos de um auditor da Receita Federal. As empresas e as pessoas que tendem a auxiliar, a fazer aportes e apoiar projetos nessa linha de projetos incentivados, geralmente são pessoas ou são empresas que o leão ele ele vê com bons olhos. Então, por quê? Porque na verdade, para você fazer para você apoiar esse tipo de projeto, você precisa fazer o teu imposto de renda detalhado, tá? Então você não pode fazer ser através de lucro presumido, tá? Então você tem que fazer realmente através do lucro real. Então realmente você tem que detalhar isso, e as empresas que são socialmente responsáveis e que fazem esse tipo de tributação no lucro real, geralmente são as empresas que fazem apoio desse tipo de projeto. E vale muito a pena, porque realmente, sim, em vez de você... o que eu ouvi de uma empresa foi o seguinte, é a forma mais rápida
do dinheiro que você dá para o Estado, você conseguir enxergar ele do ponto de vista real. Porque, na verdade, você paga os seus impostos, mas ele cai num bolo maior e que, na verdade, geralmente você não sente que isso está sendo transformado em bens públicos, né? E quem não tem essa doação financeira, mas quiser doar um pouquinho do tempo, é só procurar também através do site, né? Para dar esse reforço voluntário. contato@fundaçãoedmilson.org.br é o nosso e-mail. contato@fundaçãoedmilson.org.br. Manda ali os seus contatos, a gente vai entrar em contato e colocar no departamento que a pessoa se disponibilizar. E é bem-vinda na família, né? Com certeza, super bem-vinda. Muito obrigada pelas informações que vocês trouxeram. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam, viu? Obrigada. Obrigado. O programa Nossa Entidade de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever este conteúdo no canal da TV Alesp no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau.